boa noite a todos que estão aqui, que vão participar dessa live, pessoal que está chegando. Um oi muito grande para quem está assistindo a live também através da gravação, né? Eu sou Marina Servini, sou terapeuta em saúde integrativa e quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui comigo nessa noite de hoje, que é uma noite muito especial. A gente vai falar sobre um assunto que é de grande importância, apesar de ser um assunto que é difícil, mas nós precisamos falar a respeito dele, né? Nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio, né, que a gente tem agora em setembro, Setembro Amarelo, e vamos falar sobre a valorização da vida, a importância que a gente tem que dar para poder entender qual é o nosso papel diante de alguém que esteja precisando muito de ajuda, para saber reconhecer quando que nós mesmas precisamos de muita ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está aqui, a Ive, a Pati, um monte de gente legal, a Tânia entrando aqui também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. Hoje eu vou contar com a participação especial da Joyce Rezende, que é psicóloga e que vai falar aqui junto comigo sobre Setembro Amarelo, sobre tudo que envolve, né, esse tema, né? É um tema que eu desenvolvi alguns trabalhos com relação a ele de palestras há uns anos atrás, especialmente voltados para criança e adolescente, porque a gente pode achar que não, mas esses jovens eles também estão sofrendo bastante, né? Então eu tive a experiência de estar com eles, né? E de poder entender um pouco mais sobre esse assunto através do meu trabalho dentro da pedagogia. Então eu acho que é cada vez mais importante nós falarmos sim e cada vez nós termos consciência sobre o que é depressão, o que é ansiedade, a importância de valorização à vida, justamente para que a gente possa se fortalecer e ajudar a fortalecer as pessoas que estão à nossa volta. Tudo aquilo que a gente não fala vira um tabu, e tudo que vira um tabu acaba tendo repercussões que não são boas. Acaba se tornando se tornando cada vez mais difícil encontrar soluções, né? Ou prevenção. Então, a gente falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre a prevenção ao suicídio é uma forma da gente valorizar tudo isso e da gente poder realmente fazer um trabalho de prevenção, que é muito necessário. A Stephanie Coelho está aqui também, boa noite. Eu vou chamar a Joyce aqui para vir falar com a gente. Chamando ela. Pessoal, quem quiser compartilhar essa live pode compartilhar, fica à vontade, tá bom? E também quem quiser fazer perguntas pode fazer, que no final a gente sempre responde, né? Ó a Joyce chegando aqui com a gente. Boa noite! Boa noite. Tudo bem, meu amor? Como é que Tudo você bom? tá? Tudo bem. Eu tô tentando ajustar aqui. A minha luz não é tão boa quanto a sua, né? Mas Não, mas tá ótimo, dá para te ver, tá tranquilo, dá para dá. ouvir também, tá muito bom. Então, Uhum, primeiro, Joyce, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Como eu falei aqui, né, na abertura que eu estava fazendo da live, uhum, é um assunto que não é um assunto simples, né? É um assunto, mas que precisa ser uhum. falado, né? A gente tem que tocar nesse assunto. Nós temos que falar a respeito, porque tudo que vira tabu fica mais difícil ainda de ser prevenido, né? Eu tive quando a gente está falando de Setembro Amarelo, tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos, de algumas campanhas dentro de uma rede de educação sobre isso, né? E a questão também de envolver muitas crianças e adolescentes nisso tudo, né? Foram as pessoas que eu acompanhei. Uhum. Então, eu vejo quanto que a prevenção é necessário e quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil se torna lidar com toda essa situação, né? Sim, eu tô. A gente fala de prevenção, né? Mas uma coisa que a gente também não fala, não se fala muito também da pós-venção do suicídio, né? Seria isso depois, principalmente do ato, né? Que a pessoa tenta o suicídio, ou também depois para os sobreviventes do suicídio, que são as pessoas que foram impactadas, né? Por aquela pessoa que morreu por suicídio, né? Então tem
a gente fala tanto de prevenção quanto de pós-venção também do Chama de suicídio, né? sobreviventes também, quem passou, quem ficou, né? A gente... Isso, é o sobrevivente, né? Normalmente Aham, é para não. Porque vem do inglês o survivor, né? uhum, E também para não confundir muito com a pessoa que tentou, né, e não aham, conseguiu, né? Seria aquele sobrevivente. Também as pessoas que perderam alguém por suicídio também são chamadas de sobreviventes e lutados por suicídio. uhum. Nossa, perfeito. Né, mas eu queria muito agradecer o seu convite, né? Assim, né? Eu já adianto, assim, eu sou psicóloga, né? Mas eu já adianto que eu não sou estudiosa desse assunto, né? Tem pessoas que estudam especificamente sociodologia, né? Também estudam luta e tal. É um tema que me interessa, né? Eu acho que interessa quase todos os psicólogos, né? Porque a gente lida com sofrimento humano, né? Uhum. Então foi uma oportunidade assim que eu achei de contribuir, né, com essa campanha do Setembro Amarelo, falar um pouco, né, do que eu sei e o que eu aproveitei esses dias para estudar um pouco, né, para também ficar mais, né, por dentro do assunto para poder, né, passar as informações corretas para todo mundo e que seja uma experiência boa, né, para quem está nos assistindo e para você também, Marina, né? Eu também já queria adiantar aqui uma coisa, né, como você estava contando antes, né, da sua experiência na escola, né? Também suicídio não é só uma questão de psicólogos, né? É uma questão de todo mundo, É né? uma Então a equipe gente tem que multiprofissional trabalhando a respeito. é, Eu vou dizer assim, para mim é um assunto que me toca bastante porque eu vivi isso intensamente durante 2 anos dentro de uma rede de educação uhum, e trabalhando intensamente com crianças e adolescentes que passaram por situações de automutilação e tentativa de suicídio. Eles tinham entre 9, 10, 11, 12 anos, então eram muito novinhos, né? Vini Belisário, que está uhum, aqui também. Boa noite, Vini. Obrigada por estar aqui. A gente também fez um trabalho juntos ano passado a respeito disso, algumas palestras, né? Para jovens e uhum, adolescentes. Né? Então, o quanto que é importante todos estarem realmente atentos a isso, né, Joyce? Eu acho que uhum, isso que é, assim, a gente não olhar para alguma situação e achar que aquilo é frescura, que é mimimi, a gente realmente dar atenção para as pessoas porque elas estão nos dando sinais que estão pedindo ajuda, né? Então, eu uhum. acho que é importante observar isso tudo, né? Sim, tem muitos sinais, né? Às vezes a pessoa pode falar um simples, ah, eu quero morrer, ou eu sou um fardo, né? Isso é muito comum com idosos, né? A pessoa se sentir um fardo, não quer ter trabalho para a família, né? E aí acaba morrendo por suicídio, né? Então né, são várias frases que pode chamar atenção, né? E é claro que Como você precisa conhecer mais ou menos bem a pessoa e tal, né? Para conseguir, né? Como tudo em psicologia, né? Em ciências humanas não se tem uma receita, né? De que se a pessoa falou isso, então ela quer aquilo, né? O ser humano é muito mais complexo que isso, né? Mas, Joyce, explica pra gente assim, né? Porque não é todo mundo que sabe o que é o Setembro Amarelo, né? Você pode explicar pra gente o que é o Uhum. Setembro Amarelo? Então, na verdade, se não me engano, o dia 10 de setembro é considerado o dia de combate ao suicídio, né? Setembro Amarelo é uma idealização do CVV, né? Que é o Como Vai Você, né? Uma instituição que foi criada em 1962 aqui no Brasil, né? Que atende pessoas, né? Com ideação suicida ou em crise, né? Que têm esse sofrimento na hora, né? Assim, a ideia... Ele faz atendimento tanto pelo telefone no 188, né? Que a pessoa liga e fala com alguém ali disponível, tem chat. Eu lembro que uma época eles fizeram até plantão na na estação da Sé, né? Ali, eu lembro, acho que era de quarta-feira, eles ficavam, né, ali à tarde, né? Quem quisesse passar ali, quisesse conversencialmente, né? Então também eles não têm só agora na pandemia não tenho certeza como tá, né? Mas eles também têm o atendimento presencial, né? E nem necessariamente não precisa ser psicólogo para fazer esse atendimento, né? Esse primeiro atendimento pontual, né, com a pessoa que os procura, né? São pessoas que recebem, são voluntários que recebem uma capacitação, né? E aí eles estão habilitados para atender a pessoa que Eu acho que nesse procura primeiro o momento só serviço. precisa de um acolhimento, né? Eu acho que quando uma pessoa chega Isso, para uma muito. coisa dessa, a primeira coisa é acolher para depois tratar, né? Porque eu acho que se chega num nível de ansiedade, de depressão, às vezes muito alto, né? Então, acolher é sempre muito Uhum, importante, né, Joyce? Eu acho que sim. e aí introduzir realmente um tratamento, né?
Então, a ideia, assim, isso é uma coisa que a gente confunde, as pessoas confundem muito, né? Que nem toda pessoa que tem ideação suicida, né, ou acaba morrendo por suicídio, ela tem, a Ivy falando, não Não só é colher só só no no mês mês de de setembro, setembro, é todo, claro, é né? sempre. Né? E nem sempre é uma questão de uma depressão, né? Tem pessoas que têm diagnóstico de depressão e não tem ideação suicida. E tem pessoas que, né, coisas que podem andar juntas, né? Talvez outros transtornos mentais, né? Um bipolar, né? Ou algumas questões de personalidade, uma pessoa borderline, tem mais risco, sim, de é, realizar o ato suicida, né? Mas não que normalmente a pessoa morreu por suicídio, então ela estava deprimida, né? Isso não é uma relação Não é causal. como fala, uma regra, né? Não é cada caso. Não é uma regra. E assim, como Uhum. é que a gente pode identificar sinais em uma pessoa que esteja pensando em suicídio? Que sinais que essas pessoas podem dar para a gente que a gente pode ficar atento? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o suicídio ele não é a única causal, né? Ele é um fenômeno complexo, pode ter muitas causas, né? Então, a gente, só voltando um passinho para trás, né? Às vezes, agora, na questão da pandemia, de quarentena, todo mundo começou a falar, pode realmente estar tendo um aumento de casos de suicídio, né? Mas não é que é a pandemia que levou a pessoa a cometer o ato, né? A questão é que a pandemia pode ser um fator precipitador, né? Que os estudiosos dessa área falam, né? A pessoa não estava bem ainda, veio mais uma coisa, né? E a pessoa acabou, a pessoa se vê meio que sem saída, né? Ou vê que essa é a única saída, né? Por isso a importância do acolhimento e da conversa, né? Para ajudar, às vezes, até a pessoa a achar outras saídas, né? Talvez a morte não seja a única saída, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela pode dar sinais dela falar, né, que pretende, né, cometer o ato, ou algumas coisas mais sutis, eu preferi estar morta, ou, melhor morrer e acabar com tudo, né? Umas coisas mais, né, vamos dizer assim. E também, às vezes, tem uma outra questão, uma outra diferença também. Às vezes é, a pessoa querer morrer, às vezes não quer dizer que a pessoa vai cometer um ato suicida, né? Mas é um sinal de alerta, né? Até eu estava vendo uma aula, né, que eu faço parte de um projeto de atendimento online lá na USP, agora na quarentena, né? E tem uma professora, Maria Júlia Kovacs, que me deu aula, né, na graduação, na psicologia, e ela é uma estudiosa, né, de luto, principalmente, né? Ela mesma, ela não se define como uma pessoa que estuda suicídio especificamente, ela estuda luto de forma geral, né? E ela falou nessa aula, né, sobre luto e ideação suicida, né, que nem ninguém, quem nunca pensou, né, às vezes que é melhor morrer, né? As pessoas às vezes pensam, né? Então, mas daí até cometer o ato, né, é um Tem, caminho longo, é um né? caminho. Tem uma diferença, né? E ela fala também, né, que na verdade a pessoa precisa de um ouvido capaz de ouvir, né? E não sair correndo, porque é difícil, é um tabu, né? Às vezes a pessoa não, ninguém quer, né? É muito sofrimento, né? Então é aquela coisa, tem que ficar disponível para as pessoas, né? Ela mesma fala, as professora, que a gente não vai conseguir impedir todos os suicídios, né? Eu até fiquei pensando nessa fala dela, né? Não sei se você já leu O Apanhador no Campo de Seteio, do Salinger, né? Que é um livro americano, que também é um livro bem, vamos dizer assim, melancólico, né? E que ele fala que ele quer ficar apanhando as crianças que vão cair no campo, uma coisa assim, né? A gente tenta, né? Salvar algumas pessoas, mas todo mundo a gente não consegue, né? Então, daí a importância de campanhas de prevenção, de esclarecimento, de informação, né? Para a pessoa saber que ela tem um apoio, né? Que ela pode contar Eu com acho alguém, que alguém importante tem, para ouvir ali. e eu acho que assim, né, morrer não é a solução, né? E na verdade, assim, pedir ajuda, eu Hum, acho que é entender que você pode, que pedir ajuda não é um sinal de vulnerabilidade, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, né? É um sinal que você está tentando uhum, lutar para sair de uma determinada situação. Porque às vezes as pessoas têm vergonha, né, Joyce? A pessoa às vezes está tão mal e ela não quer dar sim, trabalho, ou ela não entende direito o que ela está sentindo e ela não quer pedir ajuda, né? Então, assim, é uhum, entender que pedir ajuda é necessário, né?
Porque muitas vezes você não vai conseguir, talvez, sair dessa situação sozinho. E tem alguém ali que possa te ajudar. Se não for um parente, amigos, tem o CVV que você pode ligar. Então, tem N formas que você pode recorrer para que você possa sair dessa situação, né? E talvez ter assim, a visão de que não é para sempre, é um momento, né, Joyce? Aquele momento é um momento que você está passando, mas esse momento ele vai passar, né? Por mais desesperador que ele seja, você vai passar por ele e vai se tornar um novo momento na sua vida, né? Tô vendo aqui que a Ivy falou, que as pessoas falam, né? Quem quer faz, não avisa. Isso é uma fala muito comum, né? Mas que não é verdade, né? Às vezes a pessoa avisa, né? E esse aviso tem que ser levado muito a sério, né? E sim, e pode ter pessoas que não avisam também. Tem pessoas que não, né? Ou a pessoa faz o ato e depois a família pensa, aí depois começa meio que juntar as peças, né? Né, dos sinais, né? Às vezes a pessoa também não dá sinais muito claros, né? Mas assim, até um recado até para os enlutados por suicídio, né? De que assim, não tem nada que se poderia fazer que poderia ter mudado, né? Bem ou mal, foi uma escolha da pessoa, né? Então, às vezes, principalmente os lutados por suicídio, vem muitos sentimentos de raiva, de frustração, de culpa, né? Puxa, talvez se eu tivesse feito alguma coisa ali, eu tivesse, né? Mas às vezes, como eu já disse, né? A gente não vai conseguir, infelizmente, impedir todos os suicídios, né? Essa é uma verdade que tem que ser dita. Sim, tem que falar Né? E real, acho que né? tem mais um Aqui comentário da a Stephanie Stephanie também, colocou né? aqui. Eu acredito que as pessoas estão É, dando sinais o tempo todo, mas é complexo de analisarmos todos os sinais, principalmente os que se escondem na necessidade de ser forte o tempo todo. Isso é verdade, né? Posso aproveitar esse gancho? Eu queria muito falar para as mães, pais de adolescentes, crianças, né? Porque como foi a minha uhum, experiência mais forte com relação a isso. Alguns sinais que eu percebo, sabe, dentro da escola, agora eles estão em quarentena, estão em casa, né? Mas assim, dentro da escola, geralmente é o lugar que eles adquirem coragem para fazer coisas que talvez eles não fizessem fora, ou então assim, para falar a respeito principalmente falar a respeito de coisas, porque eles estão ali com um grupo de amigos, então eles se sentem apoiados muitas vezes a abrir determinadas situações, né? O que a gente uhum, percebeu muito, sim. né, com a equipe que a gente trabalhou junto foi calor muito grande, blusa de manga comprida, sabe? Capuz, Uhum. manga Porque comprida é de o manga corte, né? comprida, Eles escondem. um retraimento, ficar muito quieto, muito em silêncio, não querer falar, não querer se abrir, ou então ir para um outro extremo que é a irritação profunda, sabe? São picos que essas crianças e adolescentes eles vão Uhum, tendo e que às vezes achar é da idade, mas nem sempre é, né? A gente sabe que tem hormônio, tem um monte de coisa que uhum, está acontecendo. Mas ter a consciência que nem sempre é só, né, isso. A gente precisa investigar. Então, pais, mães, vai ver lá na hora que você está tomando banho, vê se não tem marcas, observa. uhum, Pode parecer, Marina, é surreal o que você está falando, não é. É muito mais, uhum. infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, não tenham medo Sim, de uhum, investigar, falar com seus filhos, olhar os seus filhos, ver se não tem nada diferente, algum corte, algum sinal, porque, assim, acontece e eles escondem, muitas vezes os pais demoram muito tempo para perceber. A gente teve uhum, uma roda de conversa com mães e, no caso, foi uma turma que tinha muitas crianças se automutilando e elas não demoraram muito tempo, quem descobriu foi a escola, né? Então, a gente que chegou a informar. uhum, Então, assim, é muito importante olhar para essas crianças e esses adolescentes também, porque para eles, às vezes, se para um adulto já é difícil pedir ajuda, a criança muitas vezes não consegue nem imagina. fazer um movimento, nem sabe como fazer um movimento de pedir ajuda, né? Desculpa, eu falei, mas que eu precisava falar, porque Sim, não, tá ótimo. É ótimo você trazer a questão da automutilação, né? Que tá, vamos dizer assim, na moda, né? Horrível, né? Mas, né? E também a questão do corte a pessoa tá sentindo tanta dor psíquica que às vezes a dor física tá uma aliviada naquela dor é, psíquica, né? Essa é a ideia da automutilação. Mas também tem que ficar muito, e tem muito adulto que também se corta, né? Então, né, precisa ficar de olho mesmo, né? E aquela coisa assim, às vezes a pessoa que teve uma tentativa ou outra tentativa, né? As pessoas que já tentaram antes têm um risco maior, né? De
Uhum. né? Se bem que se pensar quando acontece com você ou com alguém perto que você ama, é 100%, né? Não, a É, estatística não importa, né? é. Mas as pessoas têm sim o maior risco, e às vezes tem que ficar de olho mesmo, entendeu? Principalmente se a pessoa está numa crise muito grande, né? Tem que monitorar e ficar em cima, né? Uhum. Por mais que você não, muitas vezes não vá conseguir impedir mesmo, né? E não, né? Até porque às vezes a pessoa, assim, muitas vezes não é, ela não quer morrer, entendeu? Ela quer acabar com a dor dela. É isso que a gente tem que, né, ter em mente. Né? E aí o comportamento suicida também começa com a ideação, as ameaças, aí tem as tentativas e pode, né, chegar até o ato suicida. Né? E também há uma subnotificação também dos atos suicidas, né, no serviço de saúde. Estima-se que 1 em cada 3 casos de tentativa chegam ao serviço de saúde. Né? E aí eu peguei umas informações, né? A Fiocruz fez, né, um curso sobre saúde mental na pandemia e tal, e fizeram uma cartilha sobre suicídio e tal, que é bem interessante também. Né? Essa cartilha traz vários dados, né? Então, até tô olhando aqui, tá? Uma colinha, né? Pode pegar a colinha, tem a minha. É importante, Né, que gente. fala que Tem uma coisa que às vezes a gente se empolga tanto, quer falar tanta coisa, e a gente precisa, ai meu Deus, preciso lembrar de tudo, né? lembrar, né? Né? Então, a gente pensar em fatores protetivos, né? Principalmente essa intervenção precoce, né? Fortalecimento de redes de laços socioafetivos, muitas vezes a pessoa se sente sozinha, né? Não sente com quem contar né? Então, se ter esse fortalecimento de rede dos laços socioafetivos é muito importante, né? E o acesso também à saúde mental, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, é bem complicado Bem ainda, né? A difícil. gente tem os CAPs, né? No SUS, né? Que é o Serviço de Atenção Psicossocial, né? Mas ainda é muito difícil, às vezes, né, muitas pessoas acham psicólogo muito caro, né? E tem uns muito caros mesmo, né? Nem sempre todo mundo tem condições de ter um serviço pago, né? Então tem as universidades que aí você pode ser atendido por um aluno ou por um profissional já formado, né? Mas aí também tem muitas filas de espera, entendeu? É Essa bem é uma série, complicado, assim, é o uma acesso série, à é saúde muito mental. isso ainda, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde É, mental aqui no Brasil, é algo que ainda tem muito tabu e é muito complexo, né? As pessoas, por exemplo, têm sim, às vezes vergonha de procurar o psicólogo. Se fala de psiquiatra, meu Deus, menos ainda, né? Não, tipo, nossa, não sou doida, né? Não sou, não, tem todos esses tabus por vamos, trás disso tudo e que acabam prejudicando muito mais do que ajudando, né? Por isso que a gente falar a respeito é importante, né? Falar que o psiquiatra é um uhum, médico que estudou anos e anos e ele vai te ajudar a melhorar e que não existe nada de errado nisso, que você não é uma pessoa, né? Vamos tirar aquele tabu que uhum, as pessoas colocam, aquela imagem, né, de loucura, de uma série de coisas. Não, gente, é necessário, porque aquele médico, ele tem como te ajudar. Então, por que abrir mão uhum, disso? Acho que são coisas, como psicólogo também, né? Lembro que eu falava muito para as crianças, são profissionais que que estudaram muitos e muitos anos para isso, eles entendem o que eles estão falando e eles vão poder te ajudar de uma forma que as pessoas que não estudaram não vão. Eu acho que isso que a gente pode ter muito uhum. claro. As outras pessoas, elas vão te ouvir, elas podem te apoiar, mas assim, um tratamento para te ajudar realmente a sair dessa situação, você precisa de um apoio profissional, né, para poder te tirar dessa situação, porque vai ser uma Uhum. condução realmente profissional, né? Não é fraqueza pedir ajuda, né? Eu acho que isso Aliás, é que um é o sinal de principal. força, né? É um Você sinal de força. pedir ajuda né? E assim, é isso que a gente está falando. Infelizmente, o acesso à saúde mental, também saúde mental, no Brasil ainda não é muito amplo, né? Embora tenha muitos psicólogos, psiquiatras, se for ver no convênio, então é super difícil de encontrar, né? As pessoas que têm convênio devem saber que Deve é ser. difícil você conseguir marcar, por exemplo, com um psiquiatra, né? Com um psicólogo, às vezes, é mais fácil. Uhum. Né? Mas assim, são até saindo um pouco falando da depressão, né? Vamos dizer assim, que é uma das causas, né, que pode levar ao auto-suicídio, ao comportamento, né? O psiquiatra e o psicólogo trabalham muito juntos, né? A ideia é que seja um trabalho realmente multidisciplinar, né? O do psiquiatra às vezes dá ou não medicamento, né? E o psicólogo ir acompanhando,
né, aquela pessoa. Às vezes tem alguns psiquiatras que fazem também a psicoterapia, né? Então vai de profissional a profissional, né? É importante que seja alguém que você confie, que você sinta bem para falar tudo, né? A questão é falar tudo mesmo, sabe? Não, você não se sentir inibido em contar alguma coisa. Uhum. Você sabe me dizer se a taxa de suicídio é maior entre homens ou mulheres? Então, a taxa de entre homens é maior a taxa de suicídio, mas entre mulheres é maior a tentativa. Por quê? Porque os homens tendem a morrer por suicídio de forma mais violenta, né? Do que uma mulher que ela não tenta. Eu não posso ficar falando as formas, senão. Sim, com Né, certeza. essa é uma das questões da prevenção, né? De não se falar, né? Mas às vezes os homens tendem né, a ter esse Mais comportamento de uma forma mais violenta, que não é reversível, você não consegue salvar a pessoa, né? Já as mulheres não tentam, né, de outras formas, né? Então, entre os homens é a maior taxa de suicídio, mas entre as mulheres as tentativas são maiores, Você acha né? E que assim. também, Pode falar, desculpa, te interrompi. né, eu queria falar dos idosos também, que muitas vezes as pessoas não falam, né? Que as taxas, né, tem a aumentar a partir dos 70 anos, né? Você tem uma taxa nacional de 5,5 por 100 mil, e já entre esses idosos de mais de 70 anos é de 8,9 por 100 mil, né? E aí você pode falar, idoso é mais, sei lá, é mais depressivo, alguma coisa assim. Não, às vezes eles têm muito mais sentimento de inutilidade e descartabilidade. Aquela coisa, já vi minha vida, já fiz tudo, não quero ser um fardo para os meus filhos e tal, né? E acabam, né, cometendo esse ato. Você acha assim, as pressões sociais, elas contribuem para o crescimento, né, disso tudo, né? Eu acho que cada vez Sim, mais as sim. pressões sociais, elas desestabilizam as pessoas, né? Acho que elas podem ser, na Sim, verdade. somente fatores financeiros, econômicos, muita gente acaba, né, não tem como sustentar mais. No Chile, uma época, né, que teve, porque parece no Chile há alguns anos, né, a Ivy que está aqui pode falar, está acompanhando, pode falar melhor do que eu, né, ele teve uma reforma da Previdência lá e eles, né, que começou a ser sentida mais agora, né, na Previdência Pública, né, que é aquilo que queriam fazer aqui no Brasil de capitalização e tal, e acabou não passando, né? Então o que começou a acontecer? Os idosos já não conseguiam sustentar, então eles começaram a morrer por suicídio, Uhum. Então, é realmente né? Então assim, tem muitos a gente dá fatores atenção, né? socioeconômicos. Eu É. acho que dá atenção para todas essas coisas, né? Que a Ivy coloca uma pergunta e eu quero aproveitar a pergunta dela para emendar em uma outra que eu tenho também. Ela coloca assim, as variações Hum. hormonais das mulheres influenciam a taxa das mulheres nessa questão? Você acredita que essa variação hormonal ela pode contribuir? E aí eu aproveito e pergunto, né? Uma mulher que está na TPM, que já tem alguma questão com relação a isso, pode ser um momento também que precisa se prestar mais atenção? Então, eu procurei, né? A gente tinha combinado, eu procurei, né, os Uhum. estudos sobre isso, né? Tem muito mais estudos relacionando o transtorno, porque tem o TPM, que é a tensão pré-menstrual, e tem a TDPM, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que aí já é uma questão, já é considerada uma doença mental, né? E tal. Na TDPM tem mais índice, sim, né, do suicídio, né? Assim, eu vou falar uma coisa mais particular pelo que eu observo, né? Não é nenhum estudo científico, né? Que eu sou acadêmica, então a gente sempre quer explorar tudo, Sei. né? Não tem. Né? Eu vou falar mais segundo o autor tal, né? Então, mas eu acho que pode ser um fator precipitador, né? A pessoa já tem a tendência, já tem né? A pessoa às vezes já está com aquela ideação e eu acredito que pode ser um fator que leve ela a decidir cometer o ato, às vezes muitas vezes de forma impulsiva. Eu acho que é um momento para se olhar Mas não que realmente. seja uma causa única, né? Não que Não é a seja causa, foi por tem uma isso, sensibilidade maior naquele período, né? A gente já sabe, por todos os sim. estudos que a gente já fez, que a gente já conversou, que a gente fala, né? Que é um momento onde se está mais sensível por essa questão dos hormônios e tudo mais. Então, assim,
às vezes as situações podem aparecer de uma forma muito maior ou naquele momento, naquela situação, né? Então, realmente, olhar para isso Uhum, também é importante, né? Ter esse autocuidado nesse sentido, né? Eu acho que é sempre uhum. algo que se precisa olhar e ver a respeito, né? Pessoal, eu estou vendo que tem bastante gente aqui, agradeço a presença de todos. Às vezes, se eu não ler todas as mensagens, porque elas ficam pulando aqui, né, Joyce? A gente não consegue, às vezes, acompanhar, porque Não dá. fica Aí subindo. eu nem tinha visto o daí, veio eu vi que minha irmã também falou a questão do Chile, né? Aham, Do suicídio de idosos, né? aham. A minha irmã está perguntando também lá, os casos de violência doméstica, sim, podem levar mais mulheres a tentar no suicídio, com certeza. Aí a violência doméstica já é mais relatada mesmo, né? E aí ela fala do filme Os 13 Porquês. Nossa, eu usei esse filme muito como base de pesquisa, né? Porque estava dentro de todo o universo que eu estava trabalhando. E assim, é um filme muito criticado, muito apoiado. Ele é muito É a série, polêmico, né, na né? verdade. É uma série, desculpa, É. uma série muito polêmica, né? Você já chegou, você tem alguma Eu fui ver, eu fui ver porque eu sou psicóloga, né? Mas é coisa? muito polêmica, muito forte, sim. E eu não sei se a forma que eles tratam é a melhor forma, né? Porque eles falam como a Hannah Baker, né? Que é a protagonista que morreu por suicídio. Eles falam a forma Ela fez, que né? ela Isso até usou, né? Isso foi não é recomendado. é, é, então, realmente é uma série muito forte, né? Eu acho que ela fala de coisas que os jovens passam, né? De algumas realidades, mas ao mesmo tempo ficou umas brechas que poderiam ter sido abordadas talvez de uma outra forma, né? Justamente para pensar Uhum. numa ação preventiva, não ter como talvez um incentivo, né? Muito polêmico mesmo. É, é bem difícil mesmo essa série. E é uma série forte mesmo. Eu que já. A pessoa que está mais sensível não deve assistir de jeito nenhum, né? Não... É uma série que a gente não indica para quem está realmente mais sensível. Eu acho que é uma série que, se você quer para estudos, para algumas coisas assim, é interessante. Eu falo, pais, fiquem atentos, porque às vezes acham que é uma série porque tem adolescentes, que não tem problema os filhos, né? Uhum, Então, fiquem atentos, porque é uma série que dispara uhum. gatilhos, então acho que é importante vocês observarem e acompanhar Sim. isso também, né? Como também, uma outra Ou coisa. assistir. Fala. Fala, pode Não, falar. é que eu ia falar também uma sugestão, às vezes, que o filho quer assistir, o pai assiste junto com o filho, e aí pode até se tornar uma forma de debater e conversar sobre isso, né? Com certeza. Mas, tipo, não é um programa para família sessão da tarde, né? Só Não, escrito. não é. É uma assim, que você tem que, acho que assistir com consciência, né? E acompanhando, É. enfim. Uma outra coisa que eu vi agora, Joyce, que disparou muito a gente em grupos de pedagoga, a gente tem muitos filmes de youtubers incentivando crianças ao suicídio, então deixando mensagens subliminares. Ah, sim, tinha aquela. Tem os desafios, Tem os né? desafios, Baleia Azul, então tem várias coisas também que chegam nas Uhum, crianças, né? Então, por isso, mais uma vez, da importância de estar atento, né? Eu acho que é isso tudo, né? E o que a gente pode uhum. colocar como ações que sejam preventivas? Então, isso que a gente está fazendo, informação, né? É acolher, escutar, né? Porque eles falam até, por exemplo, aqui, peraí. Né, que eles falam também não se deve divulgar, né, nem as fotos, principalmente, né, eu tô falando do que não é para fazer, para, né, falar o que a gente tem que fazer, né, não divulgar fotos, nem as cartas de despedida, até o ator Flávio Migliaccio, né, que morreu por suicídio no começo desse ano, né, eles postaram a carta dele, né, e é bem impactante também, né, então, né, isso deve ser evitado, né, porque os estudiosos falam que pode ser o efeito Werther, né, que é o baseado lá no Sofrimento Jovem Werther do Goethe, né, que é o aumento do suicídio depois da divulgação inadequada, né, que pode ser até o caso da série, né, e outras formas. Muitas vezes a imprensa sensacionalista não trata com cuidado, né. E aí depois eles falam que também tem esse efeito papageno, né, que são às vezes as reportagens responsáveis, a informação, né, também diminuem esse comportamento suicida, porque faz a pessoa procurar ajuda, Uhum. né? A Ivy está perguntando da turma dos 27, né, que são os roqueiros, né, que acabaram morrendo aos 27 anos. Acho que é isso que ela está
Eu não conheço essa Tá história, então não falando. sei, mas achei. Não, são muitos, pelo que eu sei, né? São artistas que acabaram falecendo aos 27 anos, muitas vezes por overdose ou outra coisa. E pode sim ser um comportamento suicida, né? Às vezes pode ter sido uma coisa acidental, mas pode ter sido com intenção, sim, né? É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Então é realmente olhar, porque eu acho que vai chegando em perto de várias coincidências, né? Aí a Tânia Uhum. coloca vários, eu falo assim, talvez seja uma idade, não sei, que talvez comece a chegar perto de. Não sei se existe isso, né? Como é que se aborda isso? Mas assim, umas crise, crise dos 30, sei lá, né? Alguma coisa assim, porque É, realmente, né? E aí a gente vê a perda de tantas pessoas importantes, né? Falando dos artistas, como elas colocaram aqui, a perda de tantas pessoas importantes com relação a isso, né? A gente teve também a James uhum. Joplin, a Tânia coloca, enfim, vários artistas que acabaram tirando a própria vida, né? Muitas vezes por não conseguir lidar com essa questão da pressão social, né? E hoje você acha que com as redes sociais, essa questão da comparação de fotos e enfim, esse universo todo que rola nas redes sociais, você acha que isso pode ser um agravante? Eu acho que sim, porque falam que, na verdade, o Instagram, né, que é onde a gente tá, que é a rede mais danosa para saúde mental, né? Porque é muita foto, muita. E a pessoa vai colocar foto que ela tá melhor, vai colocar que ela tá feliz, que ela tá viajando, que ela tá, né? Uhum. Dificilmente a pessoa vai falar, ó, eu estou mal em casa, né? Ou se começa a falar mal disso, as pessoas não nem seguem, né? Não gera engajamento na rede. Né? Então aí você pode começar a achar, nossa, todo mundo tão bem e tal, e só eu tô mal, né? Na verdade, não. As redes sociais, as pessoas fazem um filtro do que elas vão postar, né? Por isso que eu sempre falo, que a gente falou na outra live que a gente fez também, né? Que toma muito cuidado com quem você segue, sabe? Seja bem seletivo em quem, conteúdo de quem você vai consumir, né? Aí ele tá falando da felicidade como obrigação, entendeu? E não, né? Nem todo mundo consegue ser feliz o tempo todo, né? Não... Porque na verdade é uma ilusão, né? Porque as Uhum. pessoas postam fragmentos ali da vida no Instagram, né? É, Ou até cenas montadas, uhum, ou momentos editados, né? A gente vê que tudo isso uhum, acontece ali, né? Enfim, nas redes sociais. Então não é a gente comprar aquela ideia como se aquela pessoa tivesse realmente aquela vida o tempo todo, porque às vezes dá a impressão de que ela está sempre no mar. Eu acho que muitos artistas, né? Está sempre no mar, está sempre em uhum, festa, tá sempre não sei o quê, mas até que ponto aquilo é real, né? Até que ponto aquilo é verdadeiro. Então a gente não comprar essa ideia, né? De que existem todas as pessoas que estão ali, têm a vida totalmente perfeita e a sua é uma porcaria. Porque essa uhum. comparação é muito ruim, né? Sim, sim, sim. Eu acho que e eu acho que Né? quando a Precisa gente tomar fala muito cuidado mesmo. de valorizar a vida, também é valorizar a sua vida, as coisas que você tem na sua vida. Quem você tem na sua Uhum, vida, né? As coisas que estão no seu entorno, né? Valorizar no sentido de observar as coisas que você tem e saber que aquilo lá é muito importante também, né? Eu acho que isso é um ponto uhum, importante da gente ver, porque às vezes a gente está com foco tanto no externo, né? Tanto no fora, no que vem de fora, e as nossas coisas mesmo, elas acabam a gente não dá o devido valor para elas, né? E aí a gente acaba projetando sempre no foco do que eu não tenho, em vez de olhar para aquilo que eu tenho, né? uhum. Sim, eu estava até vendo, eu estava dando uma olhada nesse livro que chama O Demônio no Meio-Dia, né? Isso que eu falei que depressão não tem, não tem necessariamente a ver, mas o Andrew Solomon, ele é um psicólogo, né, norte-americano, né? Que ele fala, ele tem vários outros livros, né? Ele é muito interessante, né? Que fala a anatomia da depressão, né? Ele fala assim que na verdade muita gente, né, que passa por muitas dificuldades, elas não pensam, não cometem o comportamento suicida, e outras pessoas que têm tudo, né, ele fala assim, com infinitas promessas brilhantes em suas vidas, cometem um suicídio. Né? Na verdade, cometer suicídio nem é a melhor forma de se falar, né? A gente fala morreu por suicídio, né? Aí ele fala assim, o suicídio não é a culminação de uma vida difícil, nasce de algum lugar escondido além da mente e da consciência. Né? Então a gente não sabe, né, Uhum. né? É isso que eu estou falando, é um fenômeno multifatorial, muito complexo, né? A gente, né, não dá para a gente falar que a pessoa fez isso por isso, né? São muitas, São muitos é fatores toda que uma gama de levam fatores. aquilo, né? São vários fatores que colaboram Uhum, para que se chegue nisso, né?
Eu acho que é muito importante, assim, cada vez a gente ter consciência, falar a respeito, né, e apoiar, acho que as pessoas, eu acho que, sabe, a questão da escutativa, sabe, Joyce, talvez, de você Sim, tentar sim, escutar o que sim. aquela pessoa está dizendo de verdade, além do que ela só está falando, né, quais são esses sinais, Uhum, né, talvez atenção e com o outro, mas também com você, porque às vezes você pode estar entrando num looping e você não percebe, né? Você podia falar um uhum. pouquinho sobre isso mesmo, do cuidado de você com você mesmo, né? Das pessoas se olharem, se observarem, enfim, porque às vezes a pessoa entrou em uma coisa ali e ela não está percebendo, né? A pessoa tem que, né, às vezes a gente, mesmo a gente que é psicólogo, às vezes entra, né, nessas coisas, né, e a ideia é tentar conversar com alguém, né, porque, ou com alguém, ou com um bom amigo, com alguém que você sabe que não vai te julgar, que não vai, né, porque essa é muita diferença do psicólogo para as outras pessoas, né, não que todas as pessoas, né, tem muitas pessoas que não são psicólogas e têm muita empatia, muito cuidado, né, acolhem, pessoas são psicólogas e não, não tem nada disso, né, mas de Enfim, forma geral, né, enfim, é, casos e né, casos, né? você assim, poder contar com alguém, né? Você perceber que você está entrando muito nesse ciclo autodestrutivo, né? Tenta conversar com alguém, sabe? Procura, né? Isso que a gente está falando, não é fraqueza você pedir ajuda, né? Não é, né? É Vamos necessário, dizer assim, né? às vezes a pessoa não quer incomodar o outro, né? Às vezes tem isso também, né? A pessoa, não, não quero incomodar, não me sinto à vontade para falar, não fala, sabe? Com Né? Eu certeza. acho que se as pessoas estão ali por você, se as pessoas te amam, elas vão, Bom, com certeza. né, vão te escutar, E né? aproveitar o gancho disso daqui, porque eu tô vendo gente que tem alunos meus aqui, ou ex-alunos meus, né, que são todos novinhos, né? Então estão aqui, e uma coisa que a gente sempre Uhum. conversava e que eu vou ressaltar, e vou relembrá-los, já que vocês estão aqui, Uhum. é adulto, tá, gente? Pede ajuda para adulto, assim. Às vezes o seu amigo que tá ali com você Ah, na sala de aula, não é que ele não te ama, mas ele tem a sua idade, muitas vezes ele não é um psicólogo, não é um psiquiatra e não é adulto. Então não quer dizer que ele vá saber como te uhum. ajudar exatamente. Ele pode te ouvir, Uhum. mas quando você se abre com um adulto, que seja seu pai, sua mãe, seu coordenador, diretor da escola, professor, enfim, pessoas que Uhum. você confia, né? Porque elas vão saber como te encaminhar para o tratamento certo ou te auxiliar. Muitas vezes o seu amigo que está aí com você na sua sala de aula ou que você conversa virtualmente, às vezes ele não tem ferramentas para isso, ele não sabe o que fazer, né? Então é muito importante não ter a vergonha de procurar um adulto, porque eu vejo que eles têm muita essa questão, não vou falar para adulto, eu quero só falar com meu amigo, mas às vezes o amigo não vai conseguir, Uhum. né? E às vezes o amigo se sente Uhum. muito. O que eu faço com essa situação? Se você tem, e aí uma outra coisa que eu falava para ele, se você tem um amigo que está se colocando em risco, informe um adulto também. Não guarde para você e não tente resolver sozinho, você não vai conseguir. Sim, tanto que esse é um tipo de caso que até o sigilo do psicólogo pode ser quebrado, Uhum, né? Sabe, tu não sabe que a conversa com um psicólogo é sigilosa e tal, mas um caso de risco à própria vida ou à vida de outro, né? O psicólogo pode tem autorização legal para quebrar esse, né, esse sigilo, né? Mas sabe a imagem que veio na mesa estava falando, né? É como se você estivesse no mar se afogando, né? E vai outra pessoa que não sabe nadar, nadar te ajudar, entendeu? Então vão os dois se afogar, é, né? Então, né? assim, Então a ideia é a pedir ideia é ajuda tipo para um você. salva-vida alguém. E eu falo na questão das crianças e dos adolescentes, você não está atraindo seu amigo quando você fala com um adulto, tá? Você está ajudando seu amigo. Uhum. Pode ser que ele fique muito bravo um tempo, mas depois ele vai entender que foi o melhor, entendeu? Porque não dá, não dá. Uhum. Se você, porque às vezes se abre muito, né, entre eles e não se chega num adulto e aí as coisas vão ficando mais sérias porque a gente tem uma teia, um acaba copiando o comportamento do outro e quando você vai ver você tem uma Sim, sala inteira, sim, né? sim. Então é muito uma questão assim de conversar, sim. Você não está denunciando, você não está sendo dedo duro, nem nada disso. Você está ajudando o seu amigo da forma como ele precisa. Naquele momento, ele não tem como saber, né? Naquele momento ele está tão Uhum. adoecido, tão perdido que ele não entende como que ele pode ser ajudado, né? Mas assim, por isso mesmo que a gente buscar ajuda é o necessário e é o ideal, né? Então falar, gente, acho que sempre é a melhor solução. Falar, falar e falar, né? Se colocar
não só no lugar dos outros, mas comunicar o que você está sentindo, e se você perceber coisas que são diferentes com as pessoas que estão próximas de vocês, você também comunicar. Eu acho que isso que é importante, né? Uhum. Sim, é um ato de amor mesmo, é um ato de amor pelo outro, né? E você, né, assim, talvez você não salve todo mundo, né? Ninguém é super-herói, né? Mas, né, tentar, né? Você falou, a Marina foi muito bem, a professora Marina, né? De falar com adulto, né? É que também é uma função. Eu sou É, graduada em pedagogia hospitalar, então a gente fica, né, bem didático, né? Mas, e aqui, a Ivy coloca aqui. Explicar para os amigos que não é frescura e que passaram uns dias viajando não resolve. Ah, isso acho que é importante, né, Joyce? uhum. Porque às vezes ajuda, né? Sei lá, né? Tem, né? Eu sei que é um assunto sério, mas às vezes você fala, às vezes, sei lá, né? Ah, tá mal, vai pra Paris, né? É legal Paris e tal, né? Mas você vai levar vamos dizer assim, a sua angústia com você, né? Eu acho que é buscar Então, não, soluções verdadeiras, não tratamento, foi. não coisas que Sim. amenizem, né? Eu acho que a situação, Uhum. eu acho que isso que é muito importante, né? Porque a gente ficar tapando o sol com a peneira não vai nem sempre adiantar, né? Pessoal, eu queria que se tiverem perguntas, vão colocando, tá bom? Aqui pra gente poder responder a vocês, né? E Joyce, que mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo essa live hoje? Que estão acompanhando agora, que vão ver a gravação? Que mensagem que você deixa para elas? Então, assim, sabe, gente, não tenham vergonha de pedir ajuda, peçam ajuda, né? Não é frescura, não é para chamar atenção, né? Isso que todo mundo fala, né? Que a Ivy comentou, quem quer fazer vai lá e faz, né? Muitas vezes vai lá e faz, mas muitas vezes tem muitos sinais, né? Então, tipo, se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional, né? A gente falou do CVV, né? Para um momento de crise, né? Pode procurar, mas também às vezes você precisa assim de um atendimento psicológico, não é vergonha, não é coisa para louco, né? É uma coisa que você pode também, você não precisa fazer psicoterapia ou psicanálise ou qualquer coisa para sempre, né? A ideia, talvez tem algumas pessoas que precisam, sim, né? Que estão maiores riscos e tal, que precisam de um acompanhamento muito mais prolongado, né? Às vezes, muitas vezes até pro resto da vida, né? Ela sabe que ela tem que conviver com aquilo, né? Mas muitas vezes está passando por uma fase difícil e tal, né? Você tem um atendimento com um psicólogo, né? Ou uma psicóloga, né? Alguém, né? Capacitado para isso, né? Isso que é muito, muito importante, né? E não, assim, não tenham vergonha mesmo de pedir ajuda. Acho que eu estou repetindo, mas é para Não, mas é porque deixar tem que ficar bem. gravado mesmo, né? Não é uma É, questão de fraqueza. Eu acho que isso é o que mais tem que ficar gravado. Peça ajuda, porque às vezes você não vai conseguir sair do jeito como você está sozinho. Você não tem uhum, como, às vezes são tantos pensamentos, né, que a gente ouve atordoados e uma série de coisas que você não vai ter como raciocinar para sair dessa situação. Então, pedir ajuda é nada uhum, além do que ter alguém que vai te direcionar e sair disso, né? A Tânia coloca que o uhum. psiquiatra também é fundamental, né? Psiquiatra também, sim, sim. E a questão da medicação, né, Joyce? Eu acho que é uma Mas questão que tem assim, muito tabu, né, ainda. tem. Sim, a medicação tem muito mais que o psiquiatra é muito mais estigmatizado do que o psicólogo ainda, né? Uhum, Mas assim, né? Isso que eu falei, muitas vezes os tratamentos andam conjuntamente, né? Mas muitas vezes, somente para transtornos mentais, só tomar o remédio também não ajuda. Precisa ser uma coisa conjunta mesmo, né? E muitas vezes só a terapia também não vai resolver muita coisa, porque muitas questões de transtorno mental é sim uma questão bioquímica, né? uhum, Orgânica, né? Então precisa assim um trabalho multidisciplinar entre, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, e de repente outros profissionais também que podem te ajudar a resolver seu problema. uhum. Aí A a minha irmã Tânia, está perguntando se a faculdade esse assunto é tratado em profundidade com estudantes. Não, não é. Não, ser bem sincera, não, não é não, né? A gente tem, né, muito mais, você acaba indo muito mais por interesse pessoal seu, poxa, né, né, tão necessário, buscar, né, né, não, importante, né?
Não é muito, não, não. E muitas vezes em acasos, às vezes na faculdade de psicologia que acontecem e tal, e todo mundo fica assustado, né? Porque todo mundo sempre acha que é com o outro, né? Não no meio que você tá, né? Mas infelizmente Uhum. não é tratado, né? Eu sou da USP, né? A gente tem, né, problemas, né? Tem outros, não tanto só na psicologia, em outros institutos, né? Que relacionados a essa questão do suicídio. E para as pessoas que ficaram, né, que a gente chama aqui os parentes e tudo mais, que O mensagem que a gente sobrevivente. pode deixar, os sobreviventes, que mensagem que a gente pode deixar para eles? Eu acho que Uhum. isso é muito importante para acalentar esses corações também, né? Eu acho que assim, para acalentar mesmo, Uhum. porque não é uma situação fácil, né? Assim, sabe, você não tem culpa. É a primeira coisa, né? Não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Entendeu? Não adianta você ficar se martirizando. Ah, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, ou tivesse. A gente está falando muito, é importante escutar, escutar, né? Mas às vezes, porque eu não escutei, porque não. Né? Nem todo suicídio é evitável, né? E a pessoa que fez aquilo, que morreu por suicídio, ela escolheu aquilo, né? Isso que a gente tem que ter em mente, né? Foi uma escolha dela, é uma responsabilidade dela, né? É claro que dói, dá raiva, dá, né? Assim, eu pessoalmente nunca perdi, né? Ninguém da minha família por suicídio, né? Mas, né? Conheço pessoas, né? É, pais de amigos, ou, né? Mas uma coisa assim, não, eu pessoalmente, né? Não perdi ninguém, né? Mas imagina a raiva. E também tem muitos motivos, às vezes, para o suicídio, né? Aquela coisa, né? Não é. Tem muitas vezes, muitas pessoas também acabam cometendo ato, tendo esse comportamento, por não, às vezes, estar com uma doença muito grave, não quer passar pelo sofrimento, né? Então, tem muitos motivos, né, que podem levar a pessoa, mas, tipo, não se culpe, né? Foi a escolha da pessoa, né? Eu sei que dói mais que, né? Luto é sempre dolorido, né? O luto por suicídio é pior ainda do que o luto, vamos dizer assim, por uma pessoa que morreu por outra causa, né? Porque é um ato muito violento, né? Se for pensar, né? É um ato contra si mesmo, né? É um ato muito violento. Né? Assim como às vezes a pessoa perde alguém por homicídio, né? Uhum. Ah, que nem a Ivy tá falando da eutanásia, né? Aí também é uma questão de cada um, né? Não, né? Às vezes a pessoa, né? Tem alguns países no mundo que permitem a eutanásia, né? Que é, né? A pessoa está numa fase terminal, não tem mais chance nenhuma, não tem mais expectativa, né? De uma vida longa, de uma vida com qualidade. É isso que a gente tem que ter muito em mente, né? Uma vida com qualidade, né? A pessoa sabe que aquilo está esperando, de repente, do prognóstico dela, né? Vai ser muito, né? Difícil. Vai ser uma situação muito difícil, né? Até difícil para a gente falar disso, né? É um assunto muito tabu. Falar sobre morte é difícil, né? A gente não, Uhum. né, não é acostumado, a gente costuma negar a morte, né? Mas é aquela coisa, é a única certeza que a gente tem na vida, né? A morte, né? Os americanos falam também são os impostos, né? Mas o imposto às vezes a gente consegue dar uma. A gente vai conseguindo, né? Ah, Joyce, quero Mas a morte. não tem como, né? Eu quero agradecer muito a Né? sua presença aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Que a gente possa levar conscientização às pessoas, que a gente possa é, tirar o tabu que se envolve a respeito disso, né? Justamente para que a gente Hum, consiga apoiar mais pessoas e se apoiar, acho que no meio disso tudo também, né? Tudo aquilo que a gente não uhum, fala, a mesma coisa que quando eu falo de menstruação e TPM, que tipo, ninguém fala, né? uhum. Assim, muita gente não. Né? A gente tem até o nosso Ah, sim, é projeto, outro tabu, né? a gente vai Imagina. falando assim, esses assuntos que ficam escondidos ali, guardados, eles não é que eles não estão acontecendo, eles não é que não existe, eles acontecem, só que ninguém fala, né? Então é importante Uhum, a gente uhum, poder ter, dizer a respeito e colocar as coisas a limpo e realmente as claras, para que a gente possa realmente tomar consciência. Eu acho muito importante, uhum. né? Então, assim, agradeço a todos que estão aqui com a gente, né? A Ivy deu parabéns para nós. Ah,
Uhum. O Vini também colocou parabéns, meninas, excelente live, assunto importantíssimo. Então, muito obrigada Uhum. também a todos vocês que estão nos acompanhando, né? E lembrando que essa live ela vai ficar gravada. Então, assim, quem quiser lá no IGTV, no tempinho para mim, compartilhar essa live com outras pessoas, fiquem à vontade, tá? Marcarem pessoas na publicação, enfim. Porque eu acho que quanto mais pessoas puderem ter acesso à informação, melhor, melhor ainda, né, Joyce? Uhum. Sim, sim, com certeza. Informação responsável e de qualidade, né? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho Muito nessa obrigada. luta, né? Valorização da vida. Eu só vou deixar que eu vou, depois que você colocar no IGTV, eu vou pôr nos comentários 3 sites, né? Para as pessoas que quiserem saber mais do assunto, né? Que é um do CVV, o outro é o Mapa da Saúde Mental e o outro site chama Pós-Venção do Suicídio, né? As pessoas podem para procurar ajuda, né? Principalmente a questão do suicídio, né? A principal ajuda não é nem tanto a terapia individual, é importante, mas tem muitos grupos de apoio, né? Grupos de apoio que são gratuitos, né? Tem alguns institutos que tratam disso. Então, depois que ficar lá no IGTV, eu ponho o site, né? Para quem quiser saber mais sobre isso. Ai, É muito isso. obrigada, Obrigada, viu, Maria. Joyce? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Eu desejo uma ótima noite, né? Lembrando, só dando os recadinhos, que vamos ter uma live especial no sábado. Geralmente as nossas lives são de terça, mas esse sábado nós vamos ter uma live com a Júlia, que é naturóloga, e a gente vai falar sobre como a naturologia pode auxiliar nessas questões emocionais também, como existem Uhum. ferramentas dentro da medicina tradicional chinesa e da naturologia que podem auxiliar no bem-estar com relação às emoções, né, que podem ser Uhum. usadas de forma complementar ao tratamento psicológico e psiquiátrico, jamais Sim, substituto, mas sim, sempre sim. complementar, né? Uhum. Então, quem quiser, vai ser esse sábado, às 15 horas, eu espero por vocês também. E na próxima terça, a gente vai estar aqui com a Marcele, que é também psicóloga, e a gente vai dar continuidade a respeito do Setembro Amarelo, e a gente vai falar sobre a questão da ansiedade e da depressão, né? Como que a gente pode identificar os sintomas e quais são os tipos de tratamento, enfim. Que a gente possa realmente saber que o Setembro Amarelo, ele não é só setembro, né? Ele tem que ser visto pelo ano todo, né? E a gente possa estar atento Com a certeza. isso sempre, tá bom? Então, muito, muito obrigada, Joyce, de coração. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite para todos e que a gente possa guardar essa mensagem aqui de incentivo e valorização à vida sempre, tá bom? Grande beijo. Bom, boa noite. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.